Função exponencial é um tipo de função que tem base A e a variável da equação é expoente de A, de forma que y é igual a elevado a x. O número de Euler, ou número de Napier, foi descoberto por Leonhard Euler enquanto ele tentava descobrir a solução para um problema de juros compostos. Diferentemente de π, ou do número áureo, a constante não foi desenvolvida a partir da geometria. O problema de juros compostos era encontrar o limite para, entre parênteses, 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tendia ao infinito. Depois dos seus cálculos e de sua investigação, ele encontrou a resposta, aproximadamente 2.718. Ele chamou isso de número e. Acontece que a tabela de juros compostos não era a única aplicação para constante. A resposta para 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial e assim por diante até o infinito, ou seja, 1 sobre infinito fatorial, também era o número de Euler. Ou seja, traduzindo o que eu acabei de dizer aqui para você, te explicando, o somatório de 1 sobre n fatorial, quando n varia de 0 ao infinito, é o número de Euler. Mais uma utilidade do número de Euler. Na função exponencial e elevado a x, a área interna da figura criada, sendo essa figura aquela formada pelos vértices menos infinito e aproximadamente a zero, x, zero e x e elevado a x é igual a e elevado a x. Como isso é de frequente uso, o logaritmo da base e é também chamado de logaritmo natural, ou ln. No começo da pandemia de Covid, foi nos dito que uma pessoa contaminada contaminaria até outras duas. Isso não é nada mais que a função 3 elevado a x, de forma que o vírus que está em uma pessoa passa a estar em 3, cada uma delas contamina mais duas pessoas, dando 9 pessoas. Essas 9 pessoas contaminam mais duas pessoas cada. Aí dá 27, 81, 243, 729. Assim, de forma exponencial, o número de contaminados pelo vírus cresce. Aplicação de função exponencial na química. A aplicação dela na química ocorre nos gráficos de meia-vida de átomos radioativos, sendo denominada de decaimento radioativo, onde esses gráficos nos mostram que a cada X anos, a massa de uma amostra desse átomo radioativo sempre se reduzirá pela metade. Exemplo, no gráfico abaixo, temos a curva de decaimento, que é o tempo necessário para que a metade da quantidade do material radioativo presente em uma atmosfera sofra decaimento radioativo. O elemento em questão é o C14, que é um isótopo de carbono, e a cada 5.730 anos ele sofre o decaimento radioativo, como mostrado no gráfico.